Fala pessoal, tudo bom com você? Você que me acompanha aqui sabe que as varizes podem ser muito mais do que um problema de estética ou de vasos que derrubam a sua autoestima. Aqui no canal a gente já conversou sobre algumas complicações das varizes, que são o que de pior pode acontecer caso você deixe as suas varizes evoluírem livremente, sem qualquer tratamento. Existe uma complicação em particular que a gente vai falar hoje, que é muito comum. Toda hora aparece alguém no consultório aqui com esse problema. E essa é inclusive muito mais comum do que a trombose e que em muitos casos pode até se parecer com uma trombose. Ou seja, uma complicação que confunde e que assusta muita gente. Hoje nós vamos falar sobre a flebite, conhecida também como tromboflebite ou tromboflebite superficial. Fica com esses nomezinhos aí na cabeça que eles vão ajudar a gente a entender o problema. Afinal, como a gente vai ver, essa complicação não deixa de ser um tipo específico de trombose. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Então, chega de enrolação e vamos lá. Pessoal, é claro que eu não tenho nenhum objetivo de te assustar. A minha intenção aqui é justamente fazer você entender tudo o que pode acontecer com varizes, caso você caso você não dê a devida atenção a elas. Então, se você já conhece e já gostou da proposta, deixa o joinha e se inscreve aí no botãozinho aqui embaixo para ajudar o canal. Se não conhece, segura o dedinho e se o vídeo te agregar de alguma forma, aí sim você se inscreve, combinado? Então bora lá! Hoje eu vou falar sobre as flebites e como o melhor jeito de começar é do início, não é verdade? Então, o que é a flebite? A flebite, também conhecida como tromboflebite ou tromboflebite superficial. Atenta para esse prefixo, tromboflebite. O que quer dizer? Só para você entender bem, vamos dividir a palavra em três. Trombo, é um coágulo dentro da veia. Flebos significa veia. E ite, você já sabe, significa inflamação. Rinite, gastrite, apendicite, todas as ites lá da música do Zé Meningite. Então, a grosso modo, no rigor da palavra, a flebite ou tromboflebite é uma inflamação de uma veia superficial, uma veia próxima aqui da pele, abaixo da pele. Por que desse prefixo trombo? Porque sempre que você inflama uma veia, consequentemente essa veia vai trombosar, ou seja, a inflamação vai fazer o fluxo nessa veia ficar prejudicado e vai se formar um coágulo no interior dessa veia, entupindo a circulação nesse pedacinho. Ou às vezes acontece o contrário, se forma um coágulo na veia e esse coágulo vai gerar inflamação. Então a ordem dos fatores não importa, sempre o trombo e a inflamação vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então a tromboflebite é um tipo de trombose? Sim, é um tipo de trombose. Nessa hora que o povo fica desesperado. Meu Deus, estou com trombose, vou morrer. Calma, calma. Qual é a diferença da tromboflebite para a trombose? Geralmente quando a gente chama trombose, a gente está se referindo à trombose venosa profunda, ou TVP para os mais íntimos. Assim como a tromboflebite, o que acontece é a formação de um coágulo no interior das veias. Só que quando a gente está falando da trombose, a gente está falando das veias profundas, aquelas mais internas da perna. As veias profundas são o principal caminho do sangue das pernas no sentido do coração. Elas são responsáveis por levar mais de 90% da circulação venosa. Por isso a trombose venosa profunda ela é mais grave e mais sintomática. Ela obstrui a veia como uma rolha, impedindo o fluxo sanguíneo por aquela veia. Como as veias profundas são as veias principais dos membros, isso vai levar a um acúmulo de sangue nas partes do membro abaixo da trombose. E isso leva a sintomas como inchaço, dor forte, enrijecimento da musculatura, especificamente da panturrilha. Lembrando que eu já fiz um vídeo bem completo onde eu falo tudo o que você deve saber sobre a trombose profunda e a embolia pulmonar, que é uma complicação da própria trombose. Esse vídeo você pode conferir clicando aqui em cima no card. Mas não precisa ter pressa, jovem gafanhota. Quando acabar esse vídeo, você passa lá. Já a tromboflebite superficial, como o próprio nome diz, é uma trombose ou inflamação
de uma veia superficial. Portanto, por se tratarem de veias menos importantes, entre muitas aspas aqui, vai causar sintomas mais localizados e menos inchaço, pois você não interrompe o fluxo da circulação interna. O que foi, filhota? Quer vir aqui? Vem cá. Hoje eu tô com visita aqui. Fala oi, pessoal. Fala igual o YouTube. Fala, pessoal. Sozinha. Tá gostando de ficar com o papai? Então tá. Vai lá. O que a pessoa com flebite vai sentir? A pessoa ela vai sentir todos aqueles sinais e sintomas inflamatórios que são dor, vermelhidão, calor local e inchaço no trajeto das veias acometidas. As paredes das veias com flebite vão ficar mais espessadas e junto vem o coágulo no interior delas. Logo, eventualmente é possível sentir o trajeto da veia mais elevado e duro, quase como se fosse um cordão ou um charutinho por baixo da pele. Em alguns casos, como a circulação das veias na região vai ser prejudicada, é possível notar outras veias próximas ficarem também mais saltadas. E a flebite pode causar complicações? Pode sim. A gente tem nesses casos a complicação da complicação. Embora raramente pode acontecer de o coágulo na veia com flebite progredir, ou seja, se estender, aumentar de tamanho pela veia superficial doente. E como toda a circulação é uma grande rede, as veias superficiais e profundas elas se comunicam em alguns momentos. Portanto, um coágulo que se formou em uma veia superficial pode progredir e acabar atingindo uma veia profunda, causando assim uma trombose venosa profunda. Existem algumas regiões anatômicas conhecidas onde essas veias se comunicam. Então não deixe de se consultar com o seu vascular em caso de qualquer suspeita de flebite para saber se você corre esse risco. A flebite pode ter relação com as varizes? Pode e muito. Quando uma veia está dilatada e ainda por cima tem as suas paredes doentes, que é justamente o caso das varizes, todo o fluxo de sangue vai estar comprometido e lentificado. Quando o sangue não tem um bom fluxo pela veia, ele tem uma chance maior de se coagular, levando à formação de um trombo e inflamação. Se por um lado a trombose ela pode ter relação com as varizes em casos mais raros, aqui na flebite essa relação ela é bem mais forte. Como varizes são veias superficiais, é muito mais comum surgirem na presença das varizes as tromboflebites superficiais. Essa, inclusive, é uma complicação bastante comum das pessoas com estado de varizes avançado. Alguns outros fatores de risco para as flebites são infumantes, obesos, sedentários e gestantes, inclusive. Como é feito o diagnóstico de flebite? Geralmente, uma avaliação do especialista, do médico vascular, é suficiente para fechar esse diagnóstico. Através dos sintomas e do exame clínico, que irá identificar os sinais da flebite, que a gente já falou, como dor local, vermelhidão, calor, inchaço no trajeto da veia acometida, podendo haver um cordão venoso endurecido também. Mas em alguns casos, dependendo da região acometida, pode ser indicada a realização de exames complementares, como a ultrassonografia com Doppler, ou só Doppler como é conhecido. O Doppler não é sempre indicado, apenas em casos em que se faça necessária estudar a extensão da tromboflebite naquela veia, ou o risco, ou associação com uma trombose venosa profunda. E como é o tratamento da flebite? Salvo casos bem raros, o tratamento quase sempre ele é não cirúrgico. São indicados medicamentos que podem ser da classe dos anticoagulantes ou anti-inflamatórios para estabelecer o fluxo sanguíneo e para controlar a inflamação e os sintomas. Além disso, são importantes outras medidas, como a aplicação de compressas, que pode ser fria ou quente, dependendo do estágio da flebite. Então nunca se arrisque a colocar compressa ou qualquer outra indicação de tratamento sem uma avaliação primeira. E é indicado também repouso e manter membros elevados caso acompanhe muito inchaço.
Em alguns casos são indicados o uso de meias de compressão, porém cada situação deve ser avaliada caso a caso. E o mais importante, em caso de dúvidas, procura um cirurgião vascular ou até uma emergência na presença dos sintomas que a gente descreveu aqui. E guarda sempre, a prevenção é o melhor remédio para as flebites. Para variar, como eu estou sempre falando aqui, a prevenção é sempre o melhor remédio para tudo. Quando um problema chega ao ponto de apresentar uma complicação, quer dizer que o melhor momento para buscar ajuda já passou, ficou lá atrás. Mas o segundo momento melhor é sempre agora. Então procura o tratamento para as suas varizes o quanto antes, no início dos primeiros sinais ou tão logo seja possível para você. E lembrando que eu vou deixar uma playlist para você conferir os outros vídeos onde eu falo de outras complicações possíveis das varizes, como a trombose, úlceras e etc. Vou deixar aqui no card, então dá uma passadinha lá também. E se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra, essa vida sem varizes existe. Agora sim você já está pronta para saber se o vídeo te ajudou de alguma maneira e se foi o caso, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. E me segue também lá no Instagram, Dr. Felipe Varizes, que eu estou sempre postando conteúdo legal por lá, mostrando meus tratamentos, alguns resultados, depoimentos de pacientes que a gente já pôde ajudar e muito mais. Obrigado por você ficar até aqui comigo, até os próximos vídeos.